A Caminho da Luz, um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 9. As grandes religiões do passado. Emmanuel que vai fazer uma síntese, como ele sempre está fazendo, de vários aspectos e épocas da humanidade, agora as primeiras religiões, as primeiras grandes organizações religiosas do passado distante. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus, periodicamente, os seus mensageiros e missionários. É importante a gente lembrar que já vimos no Exilados da Capela, também vimos no início do livro do Caminho da Luz, que no Planalto do Pamir, hoje onde a região do Cazaquistão, a Ásia Central ali, tem uma parte do Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e o Tibete na China. Então aquela região ali é o berço do desenvolvimento da sociedade humana. Ali foi onde concentrou, foi as tribos onde Jesus e todos os seus prepostos concentraram, no início, as manipulações genéticas para definir uma característica básica que proporcionaria o processo evolutivo seguro da raça humana. Portanto, a partir dali, um grupo desce pelos rios sagrados da Índia, formando a civilização hindu, outro grupo desce para onde hoje é o Irã, e o outro grupo vai para a Europa. Então, esses três grupos criam então a chamada família indo-europeia, que tem o berço, os arianos são chamados arianos também, e eles então criam uma nova estrutura de civilização, cada uma dessas civilizações com a sua característica, conforme já vimos anteriormente. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiram de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Então, a partir desse momento, começa a surgir todo um movimento de desenvolvimento da cultura, ainda nos seus rudimentos. Embora os capelinos fossem espíritos bastante adiantados, bastante desenvolvidos intelectualmente falando, mas, em contrapartida, eram espíritos criminosos. E a gente vai ver mais à frente que Jesus reúne aqui na Terra todos aqueles espíritos bem complicados que existem no universo. E aqui ele vai trabalhando eles de acordo com as possibilidades para eles irem alcançando a sua redenção, alcançando um patamar melhor de aprimoramento. Podemos entender assim, no decorrer desse estudo, que a Terra é um grande laboratório de almas, onde todos nós, graças a Deus, não sabemos nossa origem plena, temos apenas pequenas noções, vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando para chegarmos à perfeição. Então, ali naquelas regiões do Pamir, começa o processo de espiritualização, processo de aculturamento da raça humana e também de aperfeiçoamento. E depois eles vão se espalhando. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, os Vedas são mais antigos e bem mais antigos que os escritos da Bíblia. É importante lembrar isso. Já nos falam da sabedoria dos Sastras, os grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Assim, o processo de evolução, o processo de aprimoramento e aperfeiçoamento de todos nós vem caminhando. E esse berço civilizatório, então, passa pelos rios sagrados da Índia, onde começa, então, a sair dali os grandes nomes da espiritualização da humanidade. Ainda as raças adâmicas.
Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes da sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Aí eu grifei aqui seres proscritos e exilaram para ficar bem claro aquilo que a gente vem falando. Eu não estou inventando, a gente já leu isso há bem tempo atrás, já tem uns quase 10 anos que a gente leu esse livro, mas a gente guarda na reminiscência da nossa consciência as informações. Então, quando a gente vai falando, e também os espíritos nos ajudam, é claro, para lembrar dos fatos. Então, quando a gente vai falando, aí a pessoa fala, mas isso não está lá escrito. Está escrito, deixei aqui gravado, grifado, para que as pessoas entendam. Então, aqueles seres que eram proscritos dos outros planetas, ele traz para a Terra, não é só de capela. Jesus, no seu extremo magnânimo amor, em sua extrema bondade, ele reúne na Terra esses espíritos proscritos e começa, então, a dar oportunidades deles crescerem. E os capelinos são os mais rebeldes, é a origem espiritual de Emmanuel, e, portanto, ele faz esse trabalho direcionado aos capelinos, mas existem muitos outros. Existem muitas outras civilizações nos espaços infinitos, conforme a questão que está no Livro dos Espíritos, começa na 172, são vários, e essa migração é constante, vai e volta, mas alguns têm compromissos mais amplos, têm compromissos mais intrínsecos, mais íntimos, não só com eles próprios, mas também com o grupo que está com eles. E tem aqueles que vêm apenas passar uma temporada, uma encarnação, duas. Outros vêm apenas nos observar como espírito. Certo? Então são etapas diferentes, de espíritos diferentes, que a gente vai perceber isso claramente nos estudos que a gente está fazendo. E depois tem também o estudo que a gente fala sobre os extraterrestres e o Evangelho. Então tem lá os extraterrestres e o Evangelho, ou vida extraterrestre e o Evangelho, para que a gente pega todos os estudos que várias pessoas fizeram, respeitamos esses estudos, e fomos trazendo essas características, porque são pessoas que vivenciaram alguma experiência nesse sentido. Ah, mas a doutrina espírita deve prevalecer. Sim, mas também a doutrina espírita nunca disse que ela é dona da verdade absoluta. Paulo deixou bem claro para a gente, leia tudo, retende o que é bom. E se essas pessoas trazem para nós conhecimentos que nós devemos refletir sobre eles, nós temos que refletir. Vamos ficar com a essência da doutrina espírita, mas vamos pensar no que as outras teorias trazem para nós. Então, tem lá a vida extraterrestre e o Evangelho, para a gente poder entender um aspecto mais transcendente desse conjunto de dados, de fatores que a gente viu lá, que a gente fez o estudo, há bastante tempo atrás. No final, lá nos exilados, vai estar tudo encadeado para a gente fazer esses trabalhos, e a gente vai fazer um trabalho mais sintético depois, falando de uma forma mais sintética de tudo que está aqui, se é que possível, né? Que já está bem sintético, mas a gente vai fazendo os estudos para a maioria das pessoas que assistirem, e não assistem só espíritos encarnados, tem os desencarnados também que precisam de acompanhar esse nosso estudo, então eles vão ampliando a memória, ampliando as suas percepções para entender que eles estão na Terra porque Jesus os reuniu e os admitiu aqui na Terra, os acolheu. Eles estão aqui como acolhidos do Cristo. E não que Jesus foi lá e tirou eles de onde estavam e trouxe para cá. Não. Eles não podiam ficar mais onde eles estavam. E Jesus os recebeu para impulsionar o progresso da Terra, para que todos participassem da gestão de uma nova fase de evolução da vida dentro do sistema sideral, onde a Terra está inserida, e ela, dentro dos princípios primitivos que ela estava, esse grupo de espíritos, então, apesar das dificuldades, eles iam começar a impulsionar o progresso e evolução na Terra, e é para isso que eles estão aqui, e esse é o objetivo. E com isso, aprimorarem o sentimento para desenvolverem o amor. Quanto mais forem resistentes a desenvolver o amor, mais dificuldade encontrarão em voltar para seu planeta de origem ou para poderem, pelo menos, ir lá visitar os seus amigos que ficaram lá. É de grande importância para nós compreendermos a
importância transcendente da compreensão da prática do Evangelho em nossas vidas e da missão de estarmos na Terra. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. Portanto, nesse dado momento que eles estão aqui, eles chegam na Terra e todo um trabalho é feito para eles manterem essa recordação, bem como as palavras salvadoras e confortadoras do Messias. Portanto, vai estar lá em João, que a gente repetiu em um dos estudos aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou-vos preparar um lugar, e assim voltarei para buscar-los, para estar no seio deste ambiente onde vou preparar para vós. A gente não repetiu as palavras na íntegra, mas a ideia está lá em João. As belezas do espaço, aliada à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. E assim, essas recordações, essas imagens que eles guardavam, ajudavam-os a criar mecanismos de entendimento e de percepções superiores para caminharem dentro desse processo evolutivo. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas da sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, contavam-lhes no íntimo o mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Como eles sabiam que viria alguém para salvá-los, e aí começa a se criar as ideias humanas. Se vai vir alguém para nos salvar, nós não vamos precisar de trabalhar mais. E como eles não conseguiam lembrar plenamente de que lá em Capela, onde eles estavam, não trabalhavam porque tinha computador, tinha televisão, tinha controle remoto, tinha trator, avião, e aqui era tudo no braço. E assim foi até o início desse século que passou. Até 1950, meados do século que passou até 1950, era tudo produzido no braço. Eram poucas máquinas. A partir de 1950 que começa a grande implementação de máquinas para fazer vários serviços, e hoje vem os computadores para fazer o serviço intelectual. As máquinas anteriores eram para o serviço braçal e agora o serviço intelectual. Portanto, nós temos que procurar cultivar bem os nossos sentimentos para podermos estar na Terra regenerada. Senão teremos que ir para outro planeta, onde temos que começar todo um trabalho de construção da nossa individualidade, das nossas possibilidades evolutivas. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações e todos os degradados. Com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes encheram todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim e apresentado com 1000 nomes. Portanto, todas aquelas civilizações do passado, nos persas, na Índia, na China, entre os hebreus, entre os egípcios, até mesmo entre os ameríndios tem relatos daqueles que aguardavam o Salvador. Portanto, as grandes civilizações sempre foram preparadas para receber o Mestre. Segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Em cada situação, em cada povo, ele era apresentado com uma característica, com uma forma então revelada
dentro daquele conceito, dentro daquelas pessoas que ali viviam, e todos precisavam, então, compreender ainda mais a necessidade de sentir o Cristo em seus corações, de vivenciar esses ensinamentos do Cristo, vivenciar as bênçãos do amor do Cristo em suas vidas. A gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Portanto, nós temos que entender, que o Emmanuel está trazendo aqui para nós, que Jesus, com seu magnetismo de amor, ia magnetizando as almas que estariam reencarnando na Terra, para que elas entendessem a importância do amor a Deus, de sintonizar com essa força divina, com essa energia divina, e procurarmos com isso desenvolver os nossos sentimentos religiosos. Não é criar um dogmatismo em relação ao Cristo, mas entender que todos têm a sua ascendência, todos os planetas têm aquele espírito que gerencia tudo frente a Deus. E nós, cristãos, e principalmente espíritas, entendemos que Jesus é o Cristo, ou seja, a suprema consciência que governa o orbe terrestre e o impulsiona para o seu processo evolutivo. Fora erro crasso julgar como bárbaros os pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo o tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários, e muitos deles também se houveram no cumprimento de seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divino amor. Portanto, em todas essas culturas, lá está Jesus passando as suas mensagens. E, logicamente, entre outros povos, sempre tem aqueles iluminados que vão ali com a mensagem de amor, com a mensagem de paz, com a mensagem de solidariedade. Nem sempre são compreendidos, nem sempre são bem entendidos e, às vezes, até mesmo pouco reconhecidos. Mas eles estão ali com a vibração de amor, para aqueles que estão sintonizados com a vibração de amor, captarem aquela energia e procurarem caminhar para o crescimento do seu aperfeiçoamento, do seu aprimoramento. Portanto, Jesus acompanha todos esses povos e manda constantemente emissários para eles. E é importante que a gente entenda isso. Todos os povos têm seus emissários divinos que os organiza e os impulsionam, evolutivamente e espiritualmente. No Manava Dharma, encontramos as lições do Cristo, um dos livros mais antigos. Aqui está diferente a organização, arrumei um espaçozinho ali para colocar o título dos outros slides no meio e não no início, para caber as frases todas, né? Então, no Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse e Confúcio, trazendo as mensagens inerentes à condição que eles tinham e também que aquele povo poderia conceber e interiorizar. E isso foi de grande valor, de grande importância para a cultura chinesa, para a formação do povo chinês. Forri, Lao Tse, Confúcio, as ideias que eles colocaram, as ideias que eles trouxeram, foi de extrema importância para o aculturamento da China, para toda a sua estrutura social, cultural, ética e moral. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda. No Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Não está ali, mas na doutrina espírita nós vemos Kardec como o coordenador da mensagem dos espíritos. Não é ele que passa as mensagens, ele coordena as mensagens dos espíritos.
mas sua função é extremamente importante nessa coordenação. A cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências à sua glória. Então, todos esses aqui recebem seus emissários, e muitos até o confundindo com o próprio Cristo, sendo difícil tirar essa ideia de alguns povos. Ou que eles admitam alguma outra coisa diferente no momento atual que passa a humanidade. Isso vai levar alguns séculos para que a transformação ética e moral da sociedade se torne efetivamente cristianizada, mas no sentido crístico, de estar voltado para a suprema consciência, do desenvolvimento da nossa consciência e do nosso aperfeiçoamento. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes da sua vida futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra, nos espaços tocada de esclarecimento e de amor. Então, todos eles tinham a palavra do Cristo quando foi passada para eles nos espaços infinitos, quando estavam no plano espiritual, e vem sendo recordada por alguns missionários, por alguns sempre tendo aqueles que vêm trazer a mensagem. Logicamente, tem os que concordam, tem os que aceitam, tem os que não concordam, que não aceitam, querem agredir, querem brigar, mas o processo de evolução humana é assim. Cada etapa dá um impulso, dá um input para que o grande todo aconteça, para que todo mundo se aperfeiçoe. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Então, qualquer livro religioso vai ter uma essência que vai ser muito comum em todos os outros. Por exemplo, a compaixão, a solidariedade, mas cada um tem um toque nele, um temperozinho diferente, mas a solidariedade e a compaixão está em todos os ensinamentos religiosos, todos. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todos o universo. E no tradicionalismo de todas as palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. A todas as religiões antigas têm em seu conteúdo uma essência que mostra um Deus que não dá para ser personificado, é um Deus muito sublime, muito superior a tudo que nós compreendemos. E tem as outras partes tradicionais que tem sempre aqui e ali uma pitada do ensinamento do Cristo, ou às vezes até uma estrutura bem grande do ensinamento do Cristo, mostrando a importância do amor e da solidariedade e da compaixão. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, quanto quase ligada à China pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Então, a América do Norte, uma parte dela ligada à Atlântida, que ficava no Oceano Atlântico, portanto o nome é Atlântico, e a parte da Lemúria, que ficava no sul, que também tinha ligação com a China. As civilizações que nós vemos hoje, os continentes como estão hoje, não têm muita relação do que era nessa época da Lemúria e da Atlântida, que eram dois continentes, Atlântida no hemisfério norte e Lemúria no sul, em alguns mapas. O Atlântida ficava mais para o ocidente e a Lemúria mais para o oriente, depende do mapa. E aqui dá a entender que o Emmanuel se refere à Lemúria em uma região do Oceano Índico, onde já foi provado que existia uma civilização que afundou sobre a Austrália. Então tinha um mapa bem diferente dos continentes, que nas mudanças geológicas que ocorreram, nas mudanças telúricas, dos movimentos tectônicos, criou-se esse mapa que nós temos visto hoje. E segundo as pesquisas que já foram feitas e que eu tive a oportunidade de ler, a Ásia, ou melhor, a América do Sul e a África nunca foram juntas. Esse desenho muito parecido é uma obra do acaso ou das forças superiores que gerenciam os globos, para deixar com que a gente pense bastante
mas nem tem como ser unido. Se a gente for ver a distância que tem do oceano, a sua profundidade, uma série de características, não tem como os dois continentes terem sido unidos. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não referam à superioridade do Cristo e à ascendência do seu evangelho nestes apontamentos despretensiosos. Então, o Emmanuel traz para a gente uma reflexão dos ensinamentos que existiam voltado para a construção do evangelho do porvir. Detalhes muito antigos que não têm escrita que comprovem não iam criar um sustento de legitimidade ou de crença palpável. Abriria portas para algumas coisas mais delicadas, então ele pegou a essência e veio trabalhando essa essência dos ensinamentos para que a gente transmute os nossos sentimentos e a nossa compreensão. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram do continente americano. Teve, antes do que nós vemos e conhecemos da história a partir da colonização, que existiam outros povos aqui, que também apareceram e desapareceram. De cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Portanto, teve aqui aqueles que tiveram alguma mensagem de esclarecimento, de entendimento, de evolução, para que todos pudessem, então, se aprimorar. Então, esse grande cataclismo que teve separações dos continentes e também extinção de alguns povos, mas os astecas na América Central e os maias na América do Sul tiveram a palavra indireta, porque tiveram missionários e emissários do Cristo, passando a mensagem de amor, passando ensinamentos sagrados importantes para o seu aprimoramento. E com relação ao Peru, tem os desenhos lá, geóglifos, né, aqueles desenhos das montanhas, que deixa a comunidade científica assim conturbada com tantos detalhes, com tantas informações, e as pessoas ali sabiam que tinham. E existe uma lenda que lá caiu uma nave e lá ficou algumas pessoas que estavam vivas dessa nave. Outros já falam que ali as pessoas morreram, reencarnaram lá e foram criando aqueles desenhos que tinham muitas possibilidades e foram criando todo o desenvolvimento da tecnologia que existia no Peru, como uma agricultura muito bem estruturada, muito bem desenvolvida, e mais algumas construções que algumas foram destruídas pelos invasores e outras permanecem até hoje, como Cusco e Machu Picchu. O certo é que tem muitas histórias ainda na América do Norte e do Sul, dos povos primitivos, que ainda não nos foi contada, que certamente, em um dado momento, vamos ter um médium bem preparado, bem sintonizado com o mais alto para trazer para nós essa história, assim como o Chico trouxe a história dos capelinos. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Até a vinda do Cristo, todos os conhecimentos eram gradativos e condizentes com a condição daquele povo naquele momento, naquela hora. Dali para frente, a partir de um determinado momento mais sutil da história, há um outro nível de aprimoramento, um outro nível de transferência de conhecimento. E a partir do Cristo, tem-se então o suprassumo dos conhecimentos espirituais, como cristãos e espíritas se entendemos, sem desprezar as outras religiões e respeitando todas elas. Jesus vem trazer o suprassumo das informações e também da vivência. Cada um passou pela sua história, pelo seu momento, mas Jesus teve uma vivência diferenciada. Os milênios
com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro, a região humilde da Galiléia. Então, a gente vai vendo aqui pelas palavras do Emmanuel que todas as regiões receberam fragmentos das informações de acordo com as características daquele povo. E Jesus vem não só falar, mas exemplificar tudo aquilo que foi ensinado por todos os seus emissários e dar uma conotação mais amplificada de amor, de solidariedade e de compaixão. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações no seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores, nos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Quando Jesus diz a Abraão que a sua descendência cobriria toda a terra, eles pensaram logo em ser dono de toda a terra, dono das coisas materiais. Mas, com o passar do tempo, conforme eles foram sendo preparados para a vinda de Jesus, sendo um povo essencialmente monoteísta, que acreditava num Deus único, e esse povo, então, foi sendo trabalhado para receber Jesus. A partir do momento da vinda de Jesus, era para eles dispersarem pelo mundo e, assim, levando o Evangelho do Cristo, mostrando ao mundo que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. Mas no momento que eles segregaram só para eles começaram a se perder, com consequências, assim como vamos ver daqui a pouco na Grécia, as consequências não foram das melhores para o povo judeu. E assim, todos nós temos que procurar nos aperfeiçoar, nos aprimorar dentro da cristianização dos nossos sentimentos, no limite daquilo que já compreendemos, que já entendemos. Detalhe importante, que a gente tem que observar, que a gente tem que compreender, que todo o ensinamento do Cristo é um ensinamento de amor e de misericórdia. Todo esse ensinamento vem trazer para nós etapas da compreensão da vida, etapas de um sentimento mais elevado, mais sublimado, para nos fazermos melhores. E cada um vai entender na fração que lhe é peculiar. E, logicamente, que nós colocamos aqui aquilo que nós entendemos, que nós compreendemos. Mas, à luz da reencarnação, nenhum de nós somos. Todos nós estamos. Estamos brasileiros, estamos negros, estamos índios, estamos amarelos, estamos europeus, estamos norte-americanos, estamos africanos, estamos judeus, estamos budistas, estamos, não somos. Nós estamos fazendo um curso de aprimoramento da alma, um curso de aperfeiçoamento do espírito. No dia que aprendermos que somos todos filhos de Deus, que todos nós devemos nos ajudar mutuamente, nos amar mutuamente, tal qual Deus nos ama e nos ajuda, então alcançaremos a plenitude do nosso desenvolvimento intelectual e consciencial. E as encarnações, logicamente, não serão tão dolorosas. Abafando-a nos templos de uma falsa religiosa ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. E a gente vai vendo aqui, nesse pequeno trechinho do slide, as falhas que todos nós cometemos no passado, gerenciando o Evangelho. E a gente fala todos nós porque já passamos por essas encarnações, como na liderança religiosa, na liderança daqui e dali, na liderança dos povos, e colocamos nosso dedinho de forma negativa no processo de evangelização. Mas já conquistamos também, logicamente, valores para estarmos encarnados na Terra no momento atual. Precisamos agora de entender que temos que colocar o dedinho nas teclas dos nossos sentimentos para fazê-lo tocar a canção do amor ensinada por Jesus. E assim, vamos trabalhando intimamente, emocionalmente, mentalmente para ficarmos num planeta de regeneração.
preparação para o cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Não foi assim que Jesus chegou ao mundo, sem nenhuma previsão, sem nenhuma programação. Ao longo de mais ou menos 3.000 anos, aquele povo foi sendo preparado, foi sendo trabalhado para construir aquela possibilidade. Inicialmente com Abraão e aqueles que o seguiram, de Ur até Harã, e depois de Harã até a Galileia, até Canaã. Galileia fica na região de Canaã. Até Canaã, e a partir dali, então, eles estruturam daquela família de 2 filhos, eles se enraizam por aquela região, povoam aquela região, têm-se muito atrito com os vizinhos, são constantemente invadidos e dominados por impérios maiores, e eles continuam passando, apesar de passar por todas as provações, continuam fiel ao Deus único, fiel à ideia de que no seio deles nasceria o Salvador, nasceria o Mestre Divino. Mas, em compensação, eles queriam o Mestre do jeito deles, e não do jeito do Mestre. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares, ou instrumentos humanos, as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes, no sentido de manter e fomentar a fé. Então, aqueles que vieram depois do Cristo tiveram as mais variáveis características e as vulgaridades humanas, terrestres. Toda a sua tendência de furiosidade, de agir com extremo rigor contra o outro, impondo a sua vontade, foi usada. E não funciona muito bem assim. Mas eram grupos de espíritos dentro de um processo evolutivo em afinidade com seu íntimo, com aquilo que eles traziam no interior dos seus corações. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Se, por um lado, temos aqueles que trabalhavam fervorosamente pela divulgação do Evangelho, do outro lado, nós tínhamos aquele que as trevas manipulavam pelos seus mecanismos característicos, impulsionando-os por caminhos menos agradáveis, e muitas das vezes de conflitos, de guerra e de desesperação. Por isso, a tão importante lição, e é tão importante para nós aprendermos a amarmos-nos tal qual Jesus nos amou. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem na terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Então Jesus vem exalar os melhores sentimentos. Suas palavras, seus atos exalavam amor. Mas não um amor tal qual a humanidade conhecia, um amor que transcendia, um amor que nos vivificava a alma, dando-nos condições de enfrentar obstáculos com novas características, com novas percepções. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Antes de Jesus e depois de Jesus. Não tem como estudar a história da Terra sem separar a humanidade em 2 épocas tão distintas. Antes de Jesus, predominava puramente a expiação e provas atrozes. Após Jesus, começa-se a humanidade a entrar em processo regenerador.
Aqueles que começavam a interiorizar o Evangelho, começavam a vivenciar o Evangelho, estavam se regenerando perante a sua própria consciência para alcançar patamares superiores de evolução. E os outros que não entrassem nesse patamar continuariam nas provas e expiações, assim como estamos até hoje. Portanto, dá para a gente perceber que o processo evolutivo da raça humana é lento. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Quando ele depara com a efígie de César, ele diz que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostra para nós, então, a importância de começarmos a trabalhar os nossos sentimentos, nos aprimorar para crescermos para Deus, para estarmos melhores, para estarmos mais conscientes das nossas responsabilidades. E a partir dali, todas as ações humanas são remodeladas, são reestruturadas para novas visões, para novas percepções, para novos entendimentos. Cumprido a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância e piedade, e de amor. Com as suas lições, na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Ele não falou simplesmente amai-vos uns aos outros, mas ele colocou como eu vos amei a vós, e exemplificou o tempo todo. Jesus vivenciou os seus ensinamentos, vivenciou todo aquilo que a humanidade precisava para dar os passos necessários no sentido do seu aprimoramento. E lembrando que tudo que ele fazia era para cumprir as leis antigas. Portanto, todos os acontecimentos da vida de Jesus estavam em sintonia e em concordância com aquilo que os profetas já haviam dito sobre ele. Não só em Israel, mas em outras partes do mundo, conforme já vimos no Exilados da Capela e nos capítulos iniciais a este aqui. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única, até agora na face da terra. Jesus falava, conforme foi dito no início dos estudos, repetia as escrituras antigas, sim, todo aquele conjunto de verdades que tinha espaço aqui e ali em vários princípios espiritualistas e espiritualizantes da humanidade, ele sintetiza dentro dos princípios cristãos, ensina para aqueles que estavam diante dele, ali o povo hebreu. Mas ele tem um grande diferencial. Ele vivenciou todos os seus ensinamentos. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios e de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor, na semeadura da seara, era a personificação de toda a sabedoria, de todo amor. Portanto, todos aqueles iniciados tinham um histórico. E muitas das vezes eram de uma casta dominante, de uma casta que tinha dinheiro, eram príncipes sacerdotes que estavam liderando o povo. E Jesus vem numa condição subalterna. Não tem palácio, nasce numa manjedoura, vive fugindo das perseguições que ele estabelecera sobre ele, fica anônimo até uma certa idade e não procura nenhum título humano. Vivencia tudo aquilo que ele falava e ensinava e, acima de tudo, deixava-nos o caminho da redenção. Viveu simples, não ganhou projeção pelos títulos e sim pela sabedoria
e pelo amor e pelo poder divino que lhe foi concedido. E o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada, definida pelo pensamento moderno. Então, Jesus já tinha ali a sua fórmula sagrada definida para aquele pensamento moderno, para aquelas atitudes e ações que deveria ser cumprida, que deveria ser colocada em prática por todos nós. Qual é? Como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem com os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Todos deveriam aprender a viver em coletividade. E os primeiros cristãos viviam em coletividade. A casa do caminho não era somente uma casa onde as pessoas ficavam internadas. Era um conjunto, uma vila, onde muitos se congregavam em torno daquela condição para trabalharem incansavelmente pela recuperação dos doentes, dos enfermos e principalmente pela divulgação do Evangelho de Jesus. Seguir Jesus é seguir seus passos, é trabalhar incansavelmente pelo bem-estar dos nossos semelhantes. Dentro do limite das suas forças, dentro daquilo que você dá conta a fazer, é certo. Mas é necessário começar a dar os primeiros passos. E assim, termina-se mais essa etapa, mais esse capítulo, e possamos ter sido útil nessa colaboração dessas informações, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe, nos impulsionando pelos caminhos do bem, pelos caminhos do amor. A Caminhos da Luz, um livro da editora ID, de autoria de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Visite o site da FEB, www.febeditora.com.br, onde você pode encontrar este e muitos outros livros. Paz e luz, fiquem com as bênçãos de Jesus, fiquem em paz. Lembrando que todos nós temos que fazer a nossa contraparte para nos evoluirmos e para conquistarmos uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade.